Pessoal, olha só, trago uma notícia bomba para vocês, meus amigos. O jornal aqui Diário do Poder, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, acabou de publicar aqui uma matéria envolvendo o Pablo Marçal, envolvendo a justiça e também o veto da sua candidatura no passado. Quando eu tive acesso a essa informação, eu fiquei simplesmente perplexa. É estarrecedor o que foi aqui revelado. Eu vou contar todos os detalhes aqui para vocês e o que está rolando é grave, hein? E envolve justiça, o veto à candidatura do Marçal e vocês vão entender tudo assim que souberem dessa notícia bombástica. Mas não para por aí não. O Lula prevê derrota de Boulos, gente, e abandona o barco. Sinal que aquela pesquisa da esquerda nem eles mesmos confiam, né? Gente, a ala do Lula acabou de jogar uma verdadeira bomba no colo de Boulos. E eu confesso que essa traição vem se tornando cada vez mais comum dentro da ala esquerdista. Ainda ontem, o Nicolas Ferreira, deputado de Minas Gerais, teve um episódio bem interessante. Lula moveu uma ação no STF contra o Nicolas Ferreira por ter sido chamado de ladrão. E agora ele vai ter que lidar com uma testemunha inusitada que Nicolas convocou no processo. Nada mais, nada menos, adivinha? Chuta aí nos comentários. Estamos falando do Geraldo Alckmin, gente. Isso mesmo, o atual vice-presidente de Lula. E por que o Alckmin? Pasmem, meus amigos. Olha só, o próprio Alckmin no passado, ele chamou o Lula de ladrão. Pois é. Você consegue imaginar algo mais bizarro? Comenta aí para mim nos comentários. O próprio vice de Lula será chamado para testemunhar a favor do Nicolas Ferreira no processo. É como se o circo estivesse armado e cada um dos palhaços estivessem aí tentando se superar na piada. Alckmin, que antes acusava Lula, chamava ele de ladrão, agora é forçado a defendê-lo em público, enquanto Nicolas Ferreira, com toda a sua ironia, né, joga a situação na cara deles. Isso é surreal. E a chapa esquentou de vez para a esquerda. A situação está ficando cada vez mais complicada. Vocês vão entender tudo com base nessas matérias que eu separei para vocês aqui hoje. E também tem notícia boa aí. Tem notícia boa em relação a Bolsonaro, eu vou trazer aqui para vocês. E tem notícia nada boas para o Boulos e muito menos para o Lula. E não para por aí, gente. Mais um partido que era aliado a Lula acaba de pular do barco também. É isso mesmo. Eu disse que o Lula está se vendo cada dia mais isolado, perdendo aliados, e eu vou mostrar tudo aqui. Agora, mudando o foco, temos uma notícia boa também para Bolsonaro. Algo raro, né? Finalmente uma boa nova para o clã Bolsonaro, ala conservadora, e eu vou contar todos os detalhes aqui para vocês. Como eu já vinha dizendo, o governo Lula está derretendo, o presidente está despencando ladeira abaixo, e essa pesquisa só comprova o que eu venho alertando. É uma queda sem fim e vocês vão entender tudo com essas notícias impactantes que acabaram de sair. Só não esqueça de se inscrever no canal, gente, ativar o sininho aí de notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível. É muito importante que vocês fiquem atentos ao que está acontecendo na política nacional e internacional. E se você é de direita e conservador, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo aqui no canal para ficar por dentro de tudo. E não esqueça de nos acompanhar também lá no Insta e no nosso outro canal, Ana Paula Notícias do Dia. Muita gente acompanha aqui, comenta, mas ainda não está no outro canal. E como esse aqui está sendo boicotado, talvez você pare em breve de receber nossos vídeos. Então se inscreva em todas as nossas redes, tá? Os links estarão aqui, ó, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Vamos começar aqui com as informações, eu vou compartilhar na tela aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a minha tela e já compartilhar essa primeira notícia que tem a ver aí com Boulos, né? Olha só, saiu na Folha de São Paulo, Boulos vive em definição sem Lula, que cancela live e prevê reta final com emoção. Gente, o presidente alegou cansaço após problemas em voo, mas presença encaminhada no sábado, segundo aqui a mídia, ainda será mantida. A campanha tem dúvidas sobre o segundo turno. E é interessante essa matéria porque ela mostra o Lula se afastando cada vez mais do Boulos. A gente vê a estratégia, percebe aqui a intenção do Lula de abandonar o barco, né? Ainda mais agora nesse momento, porque o Boulos está só caindo.
E a gente percebe o desespero da esquerda. O que vocês estão achando disso? E isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? Tá aqui, ó. O cenário dos bastidores é de tensão diante das dúvidas sobre o segundo turno, com as pesquisas mostrando dificuldade de Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal para abrirem uma margem que garanta a classificação à próxima fase. O deputado prevê uma reta final com emoção e com dificuldade de atrair eleitores que apoiaram Lula em 2022 e historicamente votam no PT, como os de baixa renda e moradores da periferia. O consórcio PSOL-PT depositava expectativas em uma participação mais intensa do presidente nos atos de rua, o que se frustrou, gente. A live com Lula era uma espécie de tapa-buraco para a ausência dele na cidade. Foi anunciado em cima da hora, nessa terça-feira, dia 1º de outubro. À noite, após falha no motor do avião que atrasou seu retorno no Brasil, a atividade subiu no telhado. O petista desembarcou em Brasília nessa quarta pela manhã e a campanha anunciou o cancelamento da live às 20 horas, usando como justificativa os problemas técnicos da aeronave, gente. Então, assim, Lula já tinha desmarcado uma ida, aqui mostra no jornal A Cidade, que aconteceria no sábado passado, e chegou a ser noticiado pelo próprio Boulos. Então a gente percebe aí o Lula se afastando do Boulos, até mesmo porque ele não quer manchar a sua imagem para dizer, ele perdeu, mesmo eu apoiando. Então a gente percebe aí uma ausência do Lula, só que esse tiro daí, gente, vai passar longe, né, de acertar o alvo, porque todo mundo já viu que o PT, que a esquerda, tá indo só de mal a pior. E não para por aí não. Vou trazer uma outra informação aqui também para vocês, que agora, olha só, Lula não para de cair, gente. Ele tá cada vez mais isolado e o presidente agora do PSB discorda de Lula sobre as críticas a Israel. O partido aliado ao Planalto soltou uma nota que o país judeu tem demonstrado capacidade de dialogar diplomaticamente, não apenas matar. Então o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, publicou aí uma nota discordando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as críticas do governo a Israel. Abre aspas, ao contrário do que afirma o presidente Lula, Israel tem demonstrado ao longo de sua história capacidade tanto para dialogar diplomaticamente quanto para se defender e não apenas matar, fecha aspas, disse Siqueira em seu perfil no Instagram. E isso repercutiu, gente, de uma forma imensa. Olha, então assim, gente, né, as constantes críticas de Lula a Israel revelam aí o quão desconectado o atual presidente da República está das realidades globais, né, e do que realmente importa para o Brasil no cenário internacional, até mesmo dentro da sua própria base. Como vocês viram, como no caso do presidente do PSB, já começa a surgir discordâncias e insatisfações com a postura do Lula. Ele insiste em se colocar contra um país que busca se defender, né, assim como qualquer outro, tem o direito de se defender de ameaças externas e grupos terroristas. Ao invés de promover diplomacia e diálogo, Lula prefere atacar. E isso está sendo mal visto não só na questão aí internacional, mas também dentro da sua própria ala, para vocês verem que o governo está chegando ao fundo do poço, gente. Eu até trouxe aqui uma outra matéria que saiu no próprio gov.br, mostrando que as operações militares terrestres de Israel no Líbano, um discurso diferente do que o Lula vem pregando, né, internacionalmente. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação a realização de operações militares terrestres do Exército de Israel no sul do Líbano, em violação ao direito internacional, à Carta da ONU e à resolução do Conselho de Segurança. Também deplora a continuidade dos ataques aéreos israelenses a várias regiões do país, que provocaram, desde o passado dia 17, a morte de mais de 1.000 pessoas, incluindo 2 adolescentes brasileiros e seus pais, assim como um saldo de milhares de feridos. Ao reafirmar a defesa de pleno respeito à soberania e à integridade territorial do Líbano, o Brasil insta Israel a interromper imediatamente as incursões terrestres e os ataques aéreos às zonas civis densamente povoadas naquele país. Gente, assim, gente, só para encerrar essa parte aqui, isso mostra uma prova de incoerência, desalinhamento com a realidade geopolítica global do Lula. Enquanto o Lula se apressa, né, em criticar as ações do Israel, um país democrático que está se defendendo de ataques terroristas, ele fecha os olhos e muitas vezes defende regimes autoritários
que não respeitam direitos humanos, como o Irã, Venezuela, Cuba. Isso deixa claro que Lula está mais preocupado em agradar certos grupos ideológicos do que manter o Brasil como um ator sério e equilibrado no cenário internacional de forma democrática. É lamentável que, em vez de promover uma postura de neutralidade responsável, buscar um diálogo e a paz, Lula escolhe atacar quem está sendo atacado. Vocês percebem isso também? Vão comentando aí pra mim, gente. Isso mostra uma parcialidade perigosa do Lula e comprova o que a gente já desconfia a respeito do que ele pensa sobre democracia. Agora eu vou trazer para vocês aqui mais uma informação. Uma outra matéria que saiu aqui também, eu quero compartilhar com vocês, olha só. Mostra que o governo Lula piora a prática de Bolsonaro e não divulga a pauta de 89% das agendas oficiais. Gente, olha essa matéria. A gestão precisa se comprometer com a transparência das agendas, única forma de monitorar o lobby no Brasil atualmente, e numa democracia natural e saudável, que autoridades públicas sejam e estejam acessíveis para que possam receber cidadãos, empresas e entidades da sociedade civil. Todavia, se as portas só se abrem mediante o investimento milionário de grupos de interesse e os conteúdos dessas conversas não são transparentes, a democracia é silenciosamente cooptada por interesses privados escusos. E sem a regulamentação do lobby, vivemos no escuro em relação às forças que influenciam as decisões e políticas públicas que governam a vida de todos os brasileiros. Nessa cegueira, as agendas públicas são hoje a única janela da sociedade para monitoramento. E por meio dos registros de compromissos que, por exemplo, a Folha tem reportado, a intensificação do lobby, das bets e os conflitos de interesse na regulamentação da atividade no Congresso, é também por essa via que podemos aferir as prioridades de cada gestão. O governo Lula, por exemplo, recebeu lobistas da indústria alimentícia 5 vezes mais do que representantes da sociedade civil em reuniões sobre reforma tributária, onde foram discutidas questões de alto interesse público, como a isenção de impostos para alimentos ultraprocessados. E independente do que for aqui, a gente viu que o levantamento feito por meio da ferramenta com exclusividade para a coluna aponta que o governo Lula piorou muito a prática de administração que ele tanto criticava de Bolsonaro, de não dar transparência aos assuntos discutidos em reuniões. É preciso pontuar que, comparativamente, a atual gestão dá muito mais publicidade a encontros dessa natureza. São 337 mil compromissos registrados em 1 ano e meio de mandato contra 67 mil em 4 anos de gestão anterior. Mas enquanto o governo Bolsonaro, segundo o jornal, não deu transparência para a pauta de 75%, a atual gestão deixou de reportar mais de 89%. Então, muito pior. Então, vocês percebem aqui, eu trouxe para vocês essa matéria, vamos refletir. Não há como negar, gente, desculpa, mas assim, a hipocrisia do governo Lula está cada vez mais evidente. Durante a campanha, Lula não perdeu a oportunidade de atacar Bolsonaro pela falta de transparência em suas agendas oficiais. Ele pintava seu antecessor como símbolo da opacidade governamental. No entanto, agora que ele está no poder, Lula faz exatamente o mesmo, ou pior, 89% das agendas oficiais do seu governo não são divulgadas. O que aconteceu com o discurso de transparência e responsabilidade? Criticar é fácil, mas a prática do governo Lula está provando que ele segue os mesmos passos que ele criticava do governo anterior. Na verdade, ele piora, como a própria Folha de São Paulo trouxe aqui. Ele consegue piorar a situação. Isso demonstra a falta de compromisso com a transparência que tanto pregava, E se antes Lula usava esse discurso para atacar, agora ele silencia, fingindo que nada está acontecendo, enquanto esconde suas ações do povo. É revoltante ver como um presidente se contradiz tão abertamente, prometendo um governo transparente e democrático, mas mantendo a população no escuro sobre suas verdadeiras ações. Se ele realmente quisesse a mudança que prometeu, já teria alterado essa prática, mas ao contrário, ele parece muito mais preocupado em manter sua agenda oculta, longe dos olhos críticos que ele tanto temia no passado. Afinal, Lula está escondendo o quê? Comenta aí para mim. Vão comentando, enquanto vocês comentam, vou trazer mais uma matéria para vocês e notícia boa, Vamos trazer notícia boa e a gente já fala a respeito aí do Marçal, tá? Gente, Banco Central já desbloqueou contas do X para quitação de multas. Pelo menos uma notícia boa, finalmente, em meio a todo esse caos.
Moraes reiterou a ordem à entidade monetária para que desbloqueasse a conta da plataforma. A rede social disse que pagará os 28,6 milhões de reais. Então já foi desbloqueado, segundo apurou o jornal Poder 360. E agora falta, né, ativar o X. Então o processo que estava pendente que o X pudesse quitar 28,6 milhões em multa por descumprir ordens judiciais e assim voltar a funcionar no país. Então tá aqui, ó, a informação da multa. A empresa então conseguiu desbloquear já a conta. Então provavelmente teremos aí novidades já da reativação do X no Brasil. Eu falei que tem notícia boa aí pra gente também, né? Agora eu vou trazer mais uma informação, vamos falar a respeito do Marçal, gente. Olha só, vou trazer aqui para vocês. E só para dizer ainda dessa informação do desbloqueio do X, o ministro Lewandowski foi quem trouxe aí a autorização para desbloquear as contas do X no Brasil, tá bom? Bom, gente, continuando, olha só essa matéria que saiu aqui do jornal Diário do Poder. TSE beneficiou Lula em 2022 com veto à candidatura de Marçal a presidente. Eu vou trazer essa notícia aqui e uma reflexão importantíssima para vocês a respeito desse assunto, e eu quero saber muito a sua opinião, principalmente, gente, deixa eu mostrar aqui também, porque o candidato a prefeito de São Paulo e sensação na campanha, Pablo Marçal, foi peça-chave nas presidenciais de 2022. Logo no início da campanha, pesquisa Datafolha de 18 de agosto atribuía, né, a Marçal 1% das intenções de voto. Cerca de 2 semanas depois, sua candidatura presidencial seria barrada pelo ministro aqui, como vocês estão vendo. Peraí, deixa eu só arrumar aqui, porque tá embaçado, vocês não estão conseguindo ver. Pronto, aqui pelo ministro Lewandowski, né? Então, olha só, o Lewandowski, gente, trouxe aqui a suspensão do Marçal em 2022. Deixa eu ver aqui, agora melhorou um pouquinho. Ainda tá meio ruim, deixa eu abrir mais. E aí aqui mostra, né? Lula foi eleito com vantagem de apenas 1,8% dos votos válidos, com sua capacidade de fazer confusão e conquistar votos. Há quem acredite que a candidatura de Marçal mantida, ela mudaria o curso da eleição de 2022. A decisão aqui do ministro, referendada depois pelo Tribunal Superior Eleitoral, feriu de morte a candidatura de Pablo Marçal. A candidatura ficou inviável porque foi devolvido a Eurípides Júnior o comando do PROS, do qual estava afastado por denúncias de corrupção. Após reassumir o PROS, Eurípides Júnior cancelou a candidatura de Marçal e, para a alegria do petista, né, declarou apoio a Lula. E hoje, no Solidariedade, após fusão do PROS, Eurípides foi preso em junho pela Polícia Federal na Operação Fundo do Poço, acusado de furtar 36 milhões de reais. E aqui mostra que o Planalto passa a mão em obra no Distrito Federal e diz ser do PAC, né? Novo flagrante, gente, confirma a jogada do governo Lula de apropriar-se de obras dos estados e municípios, até obras custeadas por emendas parlamentares para incluí-las no programa de aceleração de crescimento PAC, como se fosse iniciativa do governo federal. A esperteza se deu, dessa vez, no caso do empréstimo contraído pelo governo do Distrito Federal, no valor de 522 milhões, para custear projetos de mobilidade como obras de extensão de linhas de metrô. Não há benesse do governo federal, projetos e obras do governo do distrito serão bancados por empréstimo bancário a ser pago ao BNDES. E o GDF foi autorizado pela Câmara Legislativa a contrair o empréstimo que bancará, por exemplo, a expansão do metrô Samambaia. O chefe do PAC, ministro Rui Costa, da Casa Civil, deixa clara a jogada esperta durante a audiência no Senado e ouviu umas boas dos senadores. E a ministra Aniele Franco contou à Polícia Federal que o assédio do ex-ministro Silvio Almeida começou em 2022, ainda no governo de transição, após vitória de Lula, e ocorreu até em viagens internacionais. Enquanto Lula segue na contramão da história, passando pano para terroristas, governos de toda a Europa, como socialistas do Reino Unido, França, o Emmanuel Macron, declararam apoio a Israel e condenam os grupos aqui de ataques do Irã. E campeão de rejeição, né? O Paraná Pesquisa aponta Daniel Coelho com a maior rejeição no Recife, 38,5%.
O ex-deputado, ele foi do PV, PSDB, Cidadania, é candidato da governadora Raquel Lira, do PSDB, e a turma da AGU, do Bessias, botou a faca no pescoço do governo Lula e cobra reajuste. Os advogados da União são bem pagos, mas dizem não ter aumento há quase 10 anos, e as negociações travaram em junho. Então a gente vê aqui, o jornal trouxe bastante coisa legal, bastante coisa interessante, e eu quero falar uma reflexão que me veio à cabeça aqui junto com vocês. Olha só. Bom, gente, vamos lá. Essa decisão do TSE em 2022 de vetar a candidatura do Pablo Marçal à presidência, sem dúvida, levantou muitas questões sobre a isenção do tribunal durante o processo eleitoral. Esse veto abriu espaço para uma corrida mais favorável a Lula, como vocês viram na matéria, que desde o início enfrentava uma resistência de diversas alas políticas, mas com essa manobra encontrou um caminho menos turbulento. E agora uma reflexão importante: será que se Bolsonaro e Marçal tivessem juntos naquela campanha, na época, será que o resultado das eleições teria sido diferente? Marçal, com seu discurso e também apelo crescente entre eleitores descontentes com o cenário tradicional, poderia ter mobilizado um segmento significativo de eleitorado. Se tivesse apoio, Bolsonaro e Marçal juntos, essa união de forças conservadoras teria criado um movimento mais forte para enfrentar Lula, talvez até dividindo de forma mais equilibrada o cenário eleitoral. É curioso pensar que o veto à candidatura de Marçal pode ter sido mais que uma simples questão técnica. Será que o TSE beneficiou Lula, eliminando uma ameaça política que poderia ter desequilibrado o jogo? Porque esse cenário mostra um resultado diferente. Até o Lula pulando do barco, aliados pulando do barco, porque viu que está afundando para o PT. E o apoio de Bolsonaro e Marçal talvez poderia ter sido uma combinação poderosa, oferecendo ao eleitorado uma alternativa robusta e com potencial de alterar os rumos das eleições. E essa questão nos leva a refletir o quanto as regras do jogo podem ser influenciadas por decisões judiciais que, ao invés de promoverem a democracia, acabam moldando o cenário eleitoral de forma a favorecer certos candidatos. Se Marçal tivesse permanecido na disputa com o apoio de Bolsonaro, será que teríamos visto um segundo turno mais competitivo ou quem sabe até um outro vencedor? Essa é uma reflexão importante e a gente trouxe aqui junto com vocês. Comenta aí sua opinião, compartilhe o vídeo. Um beijo e até o próximo.